tudo bem? Dando início à nossa primeira aula aí de estudos sobre o Enem, né? Então eu vou ajudar vocês, tentar ajudar vocês a chegarem, aumentarem a nota de vocês em matemática. Então para isso a gente precisa conhecer alguns conceitos básicos, né? Como por exemplo a potenciação. A potenciação é um dos conceitos básicos, né, de matemática básica que a gente precisa entender para entender algumas outras, como função exponencial, logaritmo, enfim, e assim por diante, né? Então, Pedro, como é que é a ideia da potenciação? A ideia da potenciação surgiu de forma análoga à ideia da multiplicação. Como assim? Imagine que eu tivesse aqui uma soma. Eu tivesse 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então veja, esses cálculos antigamente isso eram feitos por alguns especialistas, né? Algumas pessoas que eram capazes de realizar esse cálculo. Não era para todo mundo, infelizmente, né? Mas isso aqui durava-se dias, né? Duravam dias para se fazer um cálculo como esse, né? Então surgiu a necessidade de a gente simplificar essa escrita, né? Então eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3, percebe-se que eu tenho 4 parcelas iguais, né? Então eu posso transformar isso em uma multiplicação. Então eu tenho 4 vezes 3, que isso é igual a 12. Então percebeu que existia essa analogia, a gente poderia fazer essa referência, né? Transformar uma soma sucessiva em uma multiplicação, tá? Então, de forma análoga, podemos concluir que a potência também ela surgiu dessa necessidade. Agora imagine que eu tivesse aqui, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? Então, imagine que eu tivesse aqui 3 elevado a 25, 3 elevado, enfim, 3 multiplicado por ele mesmo 25 vezes, né? Então eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu tenho 3 sendo multiplicado por ele 4 vezes. Então aí surge a necessidade de uma nova operação matemática, então surge a potência, ou seja, o meu fator ele vai para um lugar chamado base, tá aqui, ó, e a quantidade de vezes que ele está se multiplicando por ele mesmo fica num lugarzinho aqui mais alto chamado de expoente, tá? Então, repetindo aqui, ó, esse cara aqui ele é chamado de base, ó, esse cara aqui ele é chamado de base, ok? E esse carinha aqui ele é chamado de expoente, ok? E o resultado disso é a potência, né? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Então eu tenho aqui um 81, né? Que ele é a minha potência. Então a definição, podemos concluir assim, que a definição de uma potência é um número, ó, elevado a um expoente, significa dizer que eu estou multiplicando esse número quantas vezes for o expoente, né? Então tá aqui, ó. Vou transformar isso aqui em uma potência. Então aqui eu tenho n fatores. Posso escrever dessa forma. Fechado? Então aqui como exemplo eu tenho aqui alguns exemplos, como 5 elevado à segunda potência. Então aqui eu tenho 5 vezes 5, obrigatoriamente 25. Né? Todos os números que estão sendo elevados à segunda potência, eles podem dizer que eu tenho um 5 elevado ao quadrado. Mas isso eu explico em outra aula, tá? Assim como eu tenho aqui um 3 elevado à terceira potência, que também pode ser lido ou falado da forma 3 elevado ao cubo, que eu também vou explicar quando a gente estiver trabalhando com figuras geométricas, tá bom? 3 elevado ao cubo é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3, que isso é igual a 27, beleza? Tranquilidade, né? E aí a gente vai continuando. Lembrando sempre que o expoente, tá? Ele pertence ao conjunto dos números reais e ele também pode ser um número negativo, né? Imagine que eu tenho aqui, ó, 5 elevado a menos 2, tá? Então como é que a gente resolve isso, né? Como é que eu vou elevar uma base a um expoente negativo, né? Eu posso fazer isso dessa forma. Eu vou inverter essa base, né? Subentende-se que aqui, ó, o denominador é 1, então eu inverto a base, ó, 1/5 e elevo a um expoente positivo. Então, ó,
essa forma, e aí a gente faz naturalmente 1 elevado ao quadrado é 1 e 5 elevado ao quadrado é 25. Eu explico essa propriedade aqui já já, tá bom? Ok, então esse aqui são alguns exemplos, né, de potência, definição e alguns exemplos. Vamos agora aqui, eu vou puxar aqui um pouquinho para cima, vamos pensar agora nas propriedades, né? Toda definição ela tem algumas propriedades. A primeira propriedade, né, vou escrever aqui, ó, a primeira propriedade é a multiplicação de potência de mesma base. Então eu tenho, ó, A elevado a M que multiplica A elevado a N. Então veja que eu estou multiplicando uma potência de mesma base, os expoentes são diferentes, então o que é que eu faço? Eu repito a base, ó, e somo os expoentes, tá? Então essa aí é a minha primeira propriedade. Eu poderia escrever um exemplo aqui, seria, ó, 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à quarta, então isso é igual a 2, repetindo a base, 3 mais 4, isso é igual a 7, beleza? Então, 2 elevado à terceira vezes 2 elevado à quarta é o mesmo que 2 elevado à sétima, beleza? Tranquilidade, ó. Então, segunda propriedade, ela é muito parecida com a primeira, né? Não existe uma ordem de classificação, primeira propriedade, segunda propriedade, tá? Existem alguns livros aí que vão adotar de uma forma, outros de outra, enfim. É a divisão, ó, vou representar pelas mesmas letras, a divisão de potência de bases iguais, né? De mesma base, divisão de potência de mesma base, A elevado a N. Lembrando sempre que essa divisão aqui ela pode ser escrita também na forma de fração, ó, A elevado a M sobre A elevado a N. O que é que a gente faz? A gente repete a base, ó, e subtrai os expoentes, tá? Ok? Então, A elevado a M dividido por A elevado a N é igual a M elevado a M menos N. Se eu pegar um exemplozinho aí, ó, um exemplo para a gente ter uma noção real, eu tenho aqui, por exemplo, ó, 4 elevado a 100 sobre 4 elevado a 95, né? Veja que a divisão de potência de mesma base, a gente repete a base, ó, e subtrai os expoentes. Então isso aqui eu fico com 4 elevado a quinta. Quando a gente estiver resolvendo alguns exercícios, né, sobre potências também, eu vou fazer um vídeo aí sobre alguns exercícios que caem nos principais vestibulares do país e também no Enem, a gente vai ver algumas situações também que envolvem aqui essas potências, tá? Quando a gente vai vendo também produtos notáveis, enfim. O fato também é que a divisão de potência de mesma base, ela explica por que um número elevado a zero é igual a 1, né? Então vou colocar aqui, ó, uma definição da regra, né? Então todo número elevado a zero é 1, né? Então deixa eu escrever aqui mais bonitinho, ó. Definição, ou seja, A elevado a zero é igual a 1. Aqui a gente explica isso, né? Por que um número elevado a zero ele é igual a 1. Vamos pensar assim. Imagine que eu tenha A elevado à quinta sobre A elevado à quinta. Ora, eu tenho um numerador igual ao denominador. E isso é igual a 1. Se a gente aplica a propriedade das potências, eu tenho que A, divisão de potência de mesma base, é igual a 5 menos 5. 5 menos 5 é 0. Então, todo número elevado a zero é 1. Beleza? Só para repetir, ó, A elevado à quinta sobre A elevado à quinta dá 1, porque eles são iguais, né? Então, o numerador igual ao denominador, isso resulta em 1. Beleza? Ok. Terceira propriedade é a potência de potência, né? Então, eu tenho aqui, ó, A elevado a N, também elevado a M, né? Então, aqui eu tenho um produto das potências. Então, aqui é só multiplicar, ó, N vezes M, tá? Como exemplo aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, 7 elevado ao quadrado, elevado ainda à terceira potência. Então, eu tenho uma base que está escrita na forma de potenciação, elevado a um expoente ainda, tá? Então, eu tenho aqui uma potência de potência. Eu repito a base e multiplico os expoentes. Então, fica 7, 3 vezes 2,
é 6. Beleza, galera? Tranquilo, né? Tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Quarta propriedade, nós podemos dizer o seguinte: quando as bases são diferentes, ó, e os expoentes são iguais, nós multiplicamos as bases e repetimos, ó, A vezes B é AB e repetimos o expoente, tá bom? A quinta propriedade ela é muito parecida com a quarta, né? Então agora eu tenho uma divisão, ó, de potências de bases diferentes, mas os expoentes são iguais. Então eu posso elevar isso a uma única potência, tá? Pegando aqui um exemplo tanto da 5, da 4 como a 5, nós temos isso aqui. Imagina que eu tenho aqui, ó, 2 elevado a sexta, por exemplo, né? E 5 elevado a sexta. Então eu posso escrever, ó, como 10 elevado a sexta, tá? Mesma coisa, ó, de forma análoga, eu posso escrever isso aqui, ó, 2 elevado a sexta dividido por 5 elevado. Vou escrever isso aqui como uma única potência, tá? 2 sobre 5 elevado a sexta. Beleza, galera? Então a gente chega ao final dessa aula aí com o conceito de potência, as propriedades das potências, tá? Então espero que tenham gostado. E nas próximas aulas a gente vai continuar o nosso conteúdo para o Enem. Beleza?